5 de julho de 2013. Agora é oficial. Ney Franco não resiste aos maus resultados e é demitido do São Paulo. Enquanto o técnico Claudinei Oliveira acerta os últimos detalhes para o clássico contra o São Paulo, a diretoria do Santos continua sonhando com a contratação de Robinho. E tem ainda, exclusivo e especial, um raio-x do Santos Futebol Clube, os verdadeiros números da saída de Neymar, já com o vice-futebol Odílio Rodrigues, aqui na Gazeta. Certo, doutor? Certo. É só esperar. Corinthians quer repetir o mesmo futebol da Recopa Sul-Americana para vencer o Bahia e iniciar reação na volta ao Campeonato Brasileiro. Com o retorno de Fernando Praz e Valdívia, o Palmeiras está pronto para o jogo contra o Oeste em Presidente Prudente. O Gazeta Esportiva já está no ar. Olá, olá, boa noite. Começamos o programa falando da crise no tricolor. Agora é oficial. Ney Franco não resiste aos maus resultados e é demitido do São Paulo. A decisão foi anunciada pela diretoria nessa tarde, justamente no dia em que o técnico completaria 1 ano no comando da equipe. Junto com ele também saem o auxiliar Edson Bastos e o preparador físico Alexandre Lopes. Ney Franco deixou o tricolor com a conquista de um título, o da Copa Sul-Americana do ano passado. Nessa temporada, ele não resistiu aos fracassos no Campeonato Paulista e na Libertadores, além de não ter conseguido dar o tão desejado padrão de jogo ao time, principalmente depois da saída do atacante Lucas para o futebol francês. Sob seu comando, o time disputou 79 partidas, conquistou 41 vitórias, 16 empates e 22 derrotas, com um aproveitamento de 58,6%. No clássico contra o Santos, domingo, no Morumbi, a equipe deverá ser comandada pelo auxiliar técnico Milton Cruz. Boa noite, Celso e Flávio. Essa demissão já era mais do que esperada, né? Boa noite, Anitta. Boa noite, Flávio. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Ontem mesmo eu dizia aqui no Gazeta Esportiva que depois de 2 décadas trabalhando aí com futebol, era previsível a demissão do Ney Franco. Eu até dizia ontem que eu achava que não ia durar 1 ou 2 rodadas. E de repente aconteceu até antes, no intervalo aí de menos de 24 horas, aconteceu a demissão. Apesar de previsível, não significa que eu concorde com ela. São coisas distintas. Pelo andamento do futebol brasileiro, da maneira como as coisas ocorrem, ainda mais o São Paulo. O São Paulo tem um título que fez um filme e tal, o Soberano. E eu lembrei do filme agora porque a diretoria do clube, eu acho que ela tem que ter soberania em relação ao que pensa conselheiro, ao que pensa torcedor, sabe? Você tem que contratar um técnico porque você acredita no trabalho dele e dá todo o respaldo para que ele possa desempenhar esse trabalho, desempenhar esse papel. E não foi exatamente o que aconteceu com o Ney Franco. Ora pressionado para escalar o Paulo Henrique Ganso, ora com jogadores sendo afastados do elenco, a revelia até do treinador, uma opção autoritária da diretoria. Enfim, eu vi até uma declaração do Adalberto, que foi quem divulgou a demissão do Ney Franco, de que os resultados levam um treinador do céu ao inferno. Eu discordo absolutamente disso. Quando você tem um planejamento e um trabalho a médio e longo prazo, os resultados imediatos são são menos importantes. Você tem uma filosofia, você tem um trabalho sendo desempenhado. O Ney Franco ficou 1 ano. É verdade que não conseguiu dar um padrão tático à equipe, mas é verdade também que o São Paulo não tem o time dos sonhos. Essa é a grande realidade. Contratou um jogador caro, que é o Paulo Henrique Ganso, que não conseguiu render aquilo que se espera dele. O meio-campo do São Paulo também não prima por uma pegada boa. A zaga tem os seus problemas nas laterais. Então é muito simples você pegar e mandar o técnico embora. É bom a gente lembrar que já é o 8º técnico da geração Juvenal Juvencio. Quer dizer, se de 8 técnicos não conseguiu tirar um competente, o problema muito provavelmente não está na comissão técnica. Concorda comigo, Flávio? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Celso, Anitta, amigos do Gazeta Esportiva. Bom, o São Paulo, ele faz tempo, né, que ele caiu numa condição muito abaixo do que aquilo que o São Paulo já foi.
O São Paulo hoje vive com um dono, o dono faz o que quer, o que bem entende, demitiu todas as pessoas competentes que o cercavam, começando lá pelo Dr. Turíbio, passando pelo Rosan, passando pelo Carlinhos Neves, as pessoas competentes que o cercavam. Eu não tenho até medo de citar. Sobrou o nosso querido Milton Cruz, mas ele está até medo da gente falar que, então vamos tirar. Todo mundo que ganhou alguma coisa, o Juvenal deu jeito de mandar embora. Infelizmente morreu aquele que era realmente competente, que era o Marcelo Portugal Gouveia. E a partir daí o São Paulo entrou numa descendente incrível. Um time que troca 8 técnicos em 4 anos, evidentemente, não é um time organizado, planejado. Para ser mais exato, foram 7, Flávio. Não, se você contar o Muricy, vai chegar ao 8º agora. É verdade. Então não é um time com planejamento, é um time que vai na base do curioso. Aliás, o São Paulo está muito curioso lá. Muita gente que acha que entende futebol não entende nada. E o próprio Juvenal Juvencio, que se diz, não, porque o Juvenal não está nem entre os 10 maiores presidentes do São Paulo. Muito pelo contrário, entra na lista dos piores daqueles primeiros mandatos, quando as contas foram aprovadas daquele jeito que a gente sabe. Nesse período, quando o Marcelo Portugal Gouveia estava vivo, a coisa andava, porque o Marcelo era o homem que pensava, era o homem do equilíbrio. Quando ele ficou sozinho no poder, foi essa desgraça toda que o São Paulo está vivendo. E culpados são esses conselheiros que puxam o saco dele, fazem tudo o que ele quer, e o São Paulo vive nessa situação. O Franco não tem culpa nenhuma, o elenco do São Paulo é muito fraco, isso já ficou muito claro, as pressões são muito fortes. Resolveram gastar uma fortuna no Paulo Henrique Ganso, sabedores de que o jogador não tem mais condição de ser o jogador que foi durante 6 meses apenas do Santos. É bom que se frise. Depois disso, ele só caiu, só criou encrenca. Foi mais destaque pelas encrencas que criou do que pela bola que jogou. E querem enfiar o cara no time. Então não adianta, pode vir o treinador que for. Se for obrigado a meter o Ganso no time e fazer ele jogar aquilo que ele jogou lá atrás, aí vai precisar de Deus. E Deus não está disponível para dirigir o São Paulo, não. Aliás, já tem o Deus lá, né? O Juvenal Juvencio. Deus deles, né? Só para a gente fazer um retrospecto, nos 4 anos do Juvenal Juvencio, Muricy Ramalho, Carpegiani, Ricardo Gomes, Sérgio Baresi, Adilson Batista, Leão, Ney Franco. E aí, agora o próximo, o 8º. A não ser que o Juvenal resolva dirigir o time. Aliás, seria uma boa opção. Eu votaria nele como técnico do time. Se ele acha que esse time é bom, faz jogar. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A saída de Ney Franco é a solução para os problemas do São Paulo? Sim ou não? Acesse e vote o resultado no final do programa de hoje. Já mais do que responderam. Com o resultado da enquete de ontem. A gente fez a enquete quem era o maior responsável, se era o elenco, se era o Ney Franco, se era a diretoria. Para mim, a maior responsável é a diretoria do clube. Eu acho que o elenco é muito ruim, mas o elenco foi contratado por essa diretoria, portanto não vai resolver nada. Assim como a gente, você deve estar morrendo de saudade de ver os times brasileiros em campo, né? Bom, já faz tanto tempo que o campeonato está parado que a gente preparou uma matéria para você relembrar como estava a disputa antes da interrupção para a disputa da Copa das Confederações. Vamos ver. O Campeonato Brasileiro recomeça com o Curitiba do veterano meia Alex como líder da competição. O time paranaense é o único invicto do Brasileirão após 5 rodadas. 3 vitórias e 2 empates. Completam o G4 o Vitória da Bahia com 10 pontos, o Botafogo também com 10 e o Fluminense com 9. O melhor paulista da competição é o São Paulo, apenas 6º colocado. Apesar do bom começo com 2 vitórias seguidas sobre Ponte e Vasco. Tá valendo. Fabiano pegou, vai chutar, chutou e é gol. Nas rodadas seguintes, o tricolor tropeçou e caiu na tabela. Foram 2 empates e 1 derrota. O segundo melhor paulista, acredite, é a Portuguesa. O clube do Canindé deixou a zona do rebaixamento nas últimas rodadas para assumir a 12ª posição. Venceu apenas uma partida, na última rodada, antes da Copa das Confederações, contra o Fluminense. 2-1. Chute forte, golaço! Até então foram 3 empates e a derrota para o Vasco na estreia. Logo atrás, com os mesmos 6 pontos da Lusa em 13º, está o Corinthians. O campeão do mundo venceu apenas uma partida no torneio, contrariando os prognósticos iniciais. Mas empatou com o Botafogo, com o Goiás e com a Portuguesa. A única derrota foi para o Cruzeiro, em 7 Lagoas. O Santos é o 16º, a última posição acima da zona do rebaixamento. A campanha é fraca. Uma vitória na última rodada, de 2 empates e 2 derrotas.
Pior é a campanha da Ponte Preta. Última colocada com apenas 3 pontos conquistados, fruto de uma vitória sobre o Flamengo na segunda rodada. De resto, derrotas para o São Paulo, Corinthians, Atlético Paranaense e a sensação de que o risco de rebaixamento é dos maiores. Ao lado da ponte, na zona da degola, estão Goiás, Atlético Mineiro e Náutico. Tem alguém que não gostou muito, não, de ouvir que a Ponte Preta vai lutar para não cair. Isso aí é papinho. Isso aí é conversa mole, pô. Contratamos a Advícola hoje. O Flávio, agora... lateral direito da seleção do Peru. Temos 2 jogadores de seleção agora lá. 2, o Ramírez e o Advícola. Tá certo. Muito bem. É a Série B da América do Sul, né? O Peru. Mas o Guerreiro também joga lá, né? É verdade. É a Série B da América do Sul. Pois é. Te catar. Bom, eu tô rindo, mas na verdade, quando eu penso no calendário do futebol brasileiro, eu rio para não chorar. Flávio, eu sei que eu bato nessa tecla todas as vezes, é que eu fico inconformado. O Campeonato Brasileiro, a gente vai ter a sequência agora, com os times enfraquecidos. Quando você imagina o principal torneio que você vai disputar num país, você imagina as equipes se reforçando, com o que há de melhor no mundo, no país para a competição. E aí o que acontece? O campeonato vai se desenrolando e as equipes vão ficando mais fracas. Então, como diria você, com aquele seu amigo lá, o Manuel, ele deve ficar preocupado, deve ficar... Não é o principal campeonato do país e as equipes ficam mais fracas para a disputa do título mais importante. Não precisa ser gênio para perceber que já passou da hora de mudar esse calendário. Esse calendário tem que ser adequado ao futebol europeu. Se não quiserem fazer isso, você tem que criar mecanismos para que as equipes não se enfraqueçam durante a competição. Mas o ideal para resolver esse problema, Flávio, é a adequação do calendário, coisa que a Argentina já fez, aqui na América do Sul um monte de gente já fez. Só o Brasil insiste, continua achando que é o centro do universo e é a referência para todo o planeta. Bom, os últimos presidentes da CBF, Ricardo Teixeira e Ricardo Teixeira B, que é o Marim, cujo adjunto é o Ricardo Teixeira C, que é o Marco Polo Deonetti. Vai esperar o quê dessa gente? Pela Série B, o Palmeiras vai à distante Presidente Prudente cumprir o último jogo de punição pelas confusões envolvendo alguns torcedores na reta final do Brasileirão do ano passado. Ainda sem patrocinador principal, o clube fará uma boa ação nos próximos jogos e acertou uma parceria com a Santa Casa de São Paulo. A parceria assinada entre o Palmeiras e a Santa Casa de São Paulo gera de cara uma piadinha. É pro Valdívia. Mas o assunto é sério e a causa nobre. A camisa do Verdão carece de um patrocinador master. E enquanto isso não acontece, o espaço será utilizado para promover e divulgar as causas desse hospital filantrópico que sobrevive com doações e que necessita de socorro urgente. A casa realmente está enferma, precisa de socorro, apesar do trabalho que ela desenvolve. Nós estamos hoje com um passivo, uma dívida de 250 milhões. Isso significa 2,5 milhões por mês de juros que temos que pagar para o banco. Acho que o Palmeiras está dando um passo muito importante, sendo o primeiro clube a fazer uma parceria desse tipo. E a gente gostaria muito que outros clubes tão populares quanto o Palmeiras também abraçassem essa causa. Nós estipulamos 2 jogos com a Santa Casa, onde nós vamos expor o logo que interessar a Santa Casa, da causa que ela estiver abraçando, da causa que ela julgar importante para o momento, que pode ser ou no omoplata ou no espaço master, que pega a parte da frente da barriga e a parte das costas da camisa do Palmeiras. Fora isso, nós vamos fazer também uma explicação ao nosso torcedor do que é essa parceria no nosso site oficial e obviamente, vamos fazer os pedidos que convierem à Santa Casa para que o palmeirense abrace. Como poder ajudar, como poder divulgar e etc. Essa é a primeira vez na história que um clube de futebol se associa a um hospital e de forma gratuita.
Gostaria muito que todos os outros clubes grandes do Brasil abraçassem essa causa também, ou que começasse a existir até uma competição paralela aos campos de futebol, uma competição entre os clubes para ver quem pode ajudar mais o próximo. O senhor acredita que outros clubes podem se associar a vocês? Eu tenho quase certeza. Eu sou diretor jurídico do São Paulo Futebol Clube e tenho certeza, já conversei com o Juvenal e estamos na expectativa de ser marcada a data para fazermos o mesmo que estamos fazendo aqui. Então, doentes por futebol, vamos ajudar a curar a nossa sociedade? A Esportiva Palmeiras já está contribuindo. Parabéns ao Paulo Nobre, ao Palmeiras, uma belíssima atitude. Eu penso assim, energia boa gera energia boa. Você faz uma atitude legal, ela volta para você. Você faz uma atitude maldosa, ela volta para você também. É uma questão de energia. Parabéns ao Palmeiras, parabéns ao Dr. Calil Abdala, que pode ajudar o São Paulo também, né? Ele se transformando no futuro presidente do São Paulo, que ele deve concorrer. E com relação ao Palmeiras, pode ter certeza que só vai gerar coisa boa. Nossa Santa Casa é muito maltratada. O doutor Calil faz milagres para que haja um atendimento legal, decente para as pessoas, mas não consegue atender todo mundo, porque a gente não tem geração de recursos para a saúde. Embora o Ronaldo pense que a coisa é... Eu já acho que, em vez de Copa do Mundo, você tem que fazer hospital. Como eu vi num cartaz outro dia. Com Copa do Mundo não tem hospital, eu prefiro hospital. Ronaldo não, mas aí cada um é cada um. E eu gostei demais dessa atitude, espero que os outros times sigam, sim. Parabéns também ao Dr. Calil e que ele consiga arrumar a vida do São Paulo candidatando-se à presidência. O estádio do Corinthians, em Itaquera, começa a ganhar cores. A grama já foi plantada e começou a brotar. É o que mostra o repórter Luiz Henrique Gurian, que disse que a grama estava tão bonita, mas tão bonita que deu até vontade de comer. Opa. 10 dias de vida. O verde já toma conta desse espaço aqui na Arena Corinthians, palco da abertura da Copa do Mundo de 2014. É o gramado tão esperado, sonhado, imaginado gramado. Agora, a obra já bate a casa de quase 82%, o que vale dizer que até o final do ano vai ser tudo concluído. Fred, qual é o estágio hoje, então, desse momento que se acompanha para esse estádio? Hoje nós estamos com acabamento, as partes de instalações, finalizando aí, dando segmento à cobertura do estádio e todos os trabalhos aqui relativos à esplanada, né? É um trabalho já final e o gramado já em pleno desenvolvimento, né? A germinação indo muito bem. Mais dessa obra com 10 horas diárias de trabalho, isso de segunda a sábado. Mais daquilo que vai ser feito em termos de ampliação, mais sobre o gramado, sobre o geral da obra. Domingo, aqui na Gazeta, 9h30 da noite, no Mesa Redonda Futebol Debate. Eu e o Fred estaremos lá para contar mais disso aqui tudo, não é não, Fred? Nos encontraremos lá, vamos nos encontrar, né? É só esperar. Mas tá um pouquinho salgada, né? Pelo menos, sério, não ficou no ponto. Pô, comer... E ele falou, viu? Falou? Eu juro que ele falou, e ele falou pra, inclusive, eu falar isso no programa. Mas também o que o Gurian não come, né? Mas olha... A sério, aquela expressão, tem que comer grama. Tá certo. Entendeu? Mas vai ficar bem legal o estádio. Se ela estiver bonitinha, é melhor, né? Eu espero que, efetivamente, a região também receba os benefícios que foram prometidos. O governador Alckmin, outro dia, deu uma declaração que sim, existirão benefícios e antes da Copa do Mundo, inclusive falou num tal mergulhão na Radial Leste, né, que faria com que os carros pudessem acessar o estádio e a região por baixo da terra. Seria fantástico, eu espero isso. Acho que só tem sentido esse estádio maravilhoso está sendo construído se a região for beneficiada. Claro. Senão não tem sentido nenhum. É o famoso legado que justifica a organização de uma Copa do Mundo. É aquele cara feio pra caramba com olho azul que é piscina na favela, né? Que os jogadores chamam. É um apelido, né? O cara é feio pra caramba e olha, vira engenhão. O engenhão é feito no meio da favela de gente de dentro, que só tem pessoas de bem, mas que não conseguem. Os caras querem trabalhar, não tem lugar para trabalhar, a insegurança total, uma confusão toda. O cara não consegue fazer o trabalho dele
porque não tem estrutura para a região e os caras fazem um estádio maravilhoso, não adianta. Então Itaquera tem que crescer, porque tem muita gente legal. Aliás, Zona Leste somos nós, é nós, mano, e merece uma coisa bonita. Aí sim vai valer a pena. E não só pelo entorno ali da região, em termos de desenvolvimento, mas também até para você facilitar a chegada no estádio. Quem vai para a Zona Leste... Isso realmente não me importa um pouco, viu, Sérgio? Não, eu sei, mas não, isso envolve também a população. Porque quem vai para a Zona Leste diariamente... Ou no horário de pico, passa horas e horas no trânsito. Levando em consideração... Hoje já acontece. Hoje. Levando em consideração que você constrói um estádio com um evento, você aumenta ainda mais o número de pessoas que se dirigem para lá. Quer dizer, então dificulta a vida de todo mundo. Então, mais do que nunca, se faz necessário você criar alternativas, não só para as pessoas que moram na região, mas também para as pessoas que se deslocam. É isso que a gente quer, né? Aí vale a pena. Eu vou aplaudir sempre, porque time para jogar lá tem, que é o Corinthians, o mais importante do Brasil, e a torcida gosta de futebol, mas tem que dar condição para a região toda e para a torcida do Corinthians. Bom, e lá vem a Baltec com mais uma novidade para quem precisa impermeabilizar. Sabe aquela umidade que aparece na parede, perto do chão, que deixa bolhas horríveis? Olha, o Zé Mauro Negro olhou aqui e falou, vou acabar com esse problema. E ó, não adianta pintar, você tem que aplicar Baltec Rodapé. O Baltec Rodapé é um impermeabilizante que você aplica como se fosse uma massa corrida na parede. É super fácil de aplicar e ele deixa um acabamento lisinho e super branco. Depois você vai lá, dá uma demão de tinta, acabou. O Baltec Rodapé também seca muito rápido e agiliza o seu trabalho. Agora, se você quiser renovar o seu piso, dar um brilho bonito, deixar com cara de porcelanato, aí você vai de Baltec Transparente. O Baltec Transparente é um verniz impermeabilizante para pisos que deixa um brilho lindo e parecendo novo, sem quebra-quebra, para proteger o seu piso ou a parede do lado de fora da sua casa, caso algum tonto vá lá pichar. Então, você vai de Baltec Transparente, você resolve o problema do seu piso e também da parede lá fora. www.baltecbrasil.com.br. Guarde essa marca, Baltec, impermeabilizando e colorindo o Brasil. Futebol internacional, com futebol europeu em férias, é época do mercado da bola ferver no velho continente. Mas nessa sexta foi dia de astros terem a permanência garantida em seus clubes. Cristiano Ronaldo declarou hoje que vai ficar no Real Madrid. Já o técnico do Manchester United, David Moyes, afirmou que Wayne Rooney não está à venda. Acompanhe. Sob o luxo dos cassinos e castelos do Principado de Mônaco, o português Cristiano Ronaldo, um dos principais astros do futebol europeu, declarou o amor que sente pelo Manchester United, mas afirmou que vai continuar no Real Madrid. É um clube que está no meu coração desde que eu estive por lá. Então todo mundo sabe que eu tenho uma paixão por esse time, mas o meu futuro agora está no Real Madrid e eu quero permanecer por lá. Já na Inglaterra, o novo técnico do Manchester United, David Moyes, descartou qualquer chance de Wayne Rooney ser envolvido em alguma futura transação. Os dois trabalharam juntos no Everton e não tiveram uma relação muito amistosa. Wayne não está à venda. Ele é um jogador de Manchester e continuará a ser um jogador do Manchester United. Tive sorte. Eu conheço o Wayne desde que tinha 16 anos. E quero dizer que conheço alguns de vocês das coletivas de imprensa no Everton. Por isso, tive um pequeno déjà vu, na verdade. Voltando ao Wayne, tive várias reuniões com ele que está treinando muito bem. Voltou à boa forma. Por isso, estou ansioso para trabalhar novamente com ele. E nem dá para abrir mão de um jogador como o Rooney. É um jogador porque útil. Ele vai para outro time, né? Esse é o problema. Você fica mais fraco e o outro fica mais forte. Claro. E é duplo o negócio, né? É que tem jogador que não deixa saudades. Claro, agora, mas não é o caso aí. Não é o caso, né? Quer dizer, então você pode até, se ficou alguma coisa mal digerida no passado, vamos conversar, acertar fazer a digestão e bola para frente. Fico na expectativa de ver o David Moyes à frente do Manchester, mas fico mais ainda, Flávio, cada vez mais em ver Neymar e Messi juntos. O Guardiola também estava falando sobre isso, que é uma bela dupla. Ele definiu o Messi como o melhor jogador da história e o Neymar como um bom jogador. Isso porque o Neymar ainda vai construir também a sua história no futebol europeu. O maior jogador da história também forçou, né? Tem um cara chamado Pelé que o Messi... tem categoria para engraxar uma chuteira no Pelé. Só, hein? Não chega nisso. Mas jogador fabuloso, é claro. Aliás, o Neymar hoje operou a garganta, faz parte
melhoria realmente. Tirou as amígdalas, Tirou as amígdalas e ele já tem uma programação para engordar um pouco mais. Ele pesa 64,5 kg, o Barcelona quer um pouco mais de força. Alguém está dizendo, vai perder o ritmo. Vai perder sim. A gente vê como o Messi perdeu, né? Como o Barcelona não tem ritmo. Então, é uma outra maneira, outra pegada, outro tipo de marcação e vai haver uma adaptação. O Neymar fica no hospital até amanhã, mas correu tudo bem, infelizmente. Eu estou enganado ou você estava traduzindo uma declaração de português? Eu estava traduzindo uma declaração em português. Tá com gracinha, né? Tá fazendo graça, né? Me pediram e eu fiz. Mas às vezes você tem mesmo que colocar a legenda. Você já ouviu o hino da português, o hino de Portugal? Ô Flávio, eu... Dá para se entender perfeitamente. Não dá. Quando fala Portugal. Logo quando surgiu essa coisa de TV fechada, eu assistia às vezes a RTP. E assistia também uns canais em espanhol. Sim. Devo admitir que eu compreendia melhor a programação em espanhol do que da nossa querida RTP. Quer dizer que quando a Amália Rodrigues canta, você não entende? Não, a Amália é um caso à parte, é uma outra história. Entendo um pouquinho. Eu não. Vôlei, a seleção brasileira masculina recebeu hoje no ginásio Nilson Nelson, em Brasília, a Bulgária pela Liga Mundial. E deu Brasil. Vamos ver como foi a 6ª vitória verde-amarela nessa edição do torneio. Pela 4ª rodada da primeira fase da Liga Mundial, a seleção masculina de vôlei recebeu a Bulgária, que saiu na frente ao fechar a primeira parcial em 26-24. O time comandado pelo técnico Bernardinho não se abalou, voltou para a quadra mais concentrado, paciente. E dessa forma empatou o confronto no ataque de Leandro Visotto, destaque da partida. 25-17. Mantendo a mesma postura e com mais confiança dos brasileiros após o empate, os adversários sentiram a pressão e num erro permitiram a virada dos donos da casa. 25-20. O Brasil relaxou um pouco e os búlgaros esboçaram uma reação, mas a afobação tirou do time europeu a chance de levar o duelo para o tie-break. Bratuev invadiu por cima e deu a vitória à seleção brasileira, 25-23 e 3-7. E você que acompanha o nosso programa, a Gazeta Esportiva, fale com a gente, mande sua mensagem pelo Twitter, @gazesportiva, pelo meu, @Anita Pasques, pelo do Celso. @Celso Cardoso. Eu quero poupar minha voz. Pelo do Flávio. Meu é Flávio Prado, JPGZ. E também visite lá o nosso canal no YouTube, youtube.com/A Gazeta Esportiva TV. Você pode rever as matérias, rever os programas. E também Facebook, nós estamos no Facebook, facebook.com/G Esportiva.net. Beijo para Newton Sidney, César, Juscelino Fogaça e para o pai dele, o Bento de Mogi Mirim. Beijo, Celso. E para Mayra, que faz aniversário hoje. Beijo. Que linda. Um beijo, Mayra. É hora de revelar quem a nossa equipe escolheu para ficar com a novíssima, belíssima, chiquetérrima camisa azul do Corinthians. O escolhido foi o Adriano Moraes Tomé, você, Adriano Moraes Tomé, daqui de São Paulo. Ele respondeu assim a pergunta: por que o Corinthians fica bem de azul? Porque representamos o Brasil na Inglaterra de azul, porque nossa primeira Copa do Brasil ganhamos do Grêmio, que é azul, porque o nosso segundo título brasileiro foi em cima do Cruzeiro, que é azul, porque em 2007 fomos rebaixados contra o Grêmio, azul, e o último jogo no Pacaembu, no ano do acesso, em 2008, foi contra o Avaí, azul. Já em 2010, o último gol da carreira de Ronaldo foi como profissional foi marcado contra o Cruzeiro, um time azul. Em 2012, a história se repetiu assustadoramente. Nas oitavas de final da Libertadores, eliminamos por ordem os azuis. Emelec, azul. Vasco da Gama, terceira camisa, azul. Santos, de azul no Pacaembu. E Boca Juniors, o azul da Argentina. Um pouco mais tarde, conquistamos o mundo pela segunda vez contra o azul mais famoso do mundo, o Chelsea. Por isso, o azul é a história do Corinthians. Caramba, vai achar azul assim
Lá. Parabéns, Adriano. Você foi muito bem em achar aí tantos momentos importantes do Corinthians envolvendo a cor azul. A nossa equipe vai entrar em contato com você para explicar como você faz para retirar a sua camisa, tá? Parabéns. E eu vi o Flávio Prado assim tão emocionado com essa descrição que você fez, que ele está pensando seriamente em solicitar a diretoria da Ponte Preta que também faça um uniforme azul. Vá pro inferno. Eu não quero dessas coisas, não. Isso aí pra mim é uma tremenda frescura. A camisa é bonita, mas não tem nada a ver com o Corinthians, igual aquela roxa lá. Nossa senhora, não quero saber desse negócio, não. Ponte Preta, você terceira também camisa é um Ponte outro Preta. Senhor conservador. Conservador, sem dúvida. Acho que o futebol só existe porque ele é conservador. Isso é uma frescura total. Eu não gosto. Vai vender pra caramba, aproveitem, curtam, é até bonito, isso eu conheço. Mas não tem nada a ver com o Corinthians. O Corinthians de azul vai fazer lembrar o Boca e aquele gol do Riquelme. Tchuc. E o bairro do Adriano, que ganhou a camisa, é Casa Verde. Não combinou. Mas vai ver que ele mora numa casa azul. Pode ser. Vai saber. É verdade. Domingo, a partir das 9h30 da noite, tem Mesa Redonda Futebol Debate com tudo sobre o retorno do Campeonato Brasileiro. Tem também, é claro, a retomada da Série B e a luta do Palmeiras para voltar para a elite. Estarão nos estúdios o ex-jogador Vampeta, o treinador Pintado e o goleirão Fernando Praz do Palmeiras. Que programa recheado, hein, Flávio Prado? E o tema principal é a queda, né? Que acabou de acontecer do Ney Franco. Ney Franco. Provavelmente já teremos um novo treinador até domingo. Vamos discutir muito esse tema. E a volta do Campeonato Brasileiro. Falaremos muito, inclusive, da vitória da Ponte Preta lá no novo campo, lá no estádio mundialista do Recife. Ponte vai jogar e ganhar lá em São Lourenço, perto do Recife. Muito bem. Rápido intervalo aqui no programa, no Gazeta. Daqui a pouquinho, renovado, o Palmeiras reinicia a luta para voltar à Série A. As notícias do Corinthians, os preparativos de Santos e São Paulo para o Clássico Paulista da rodada e mais sobre a saída de Ney Franco. A gente volta já. Série B. 2 jogos abriram a rodada na terça-feira. O destaque do final de semana é o retorno do Palmeiras aos gramados. Vamos dar uma olhada. Logo mais às 9 da noite, o Asa de Arapiraca encara a Chapecoense. No mesmo horário, o América Mineiro joga contra o Paraná Clube. Amanhã, às 4h20 da tarde, o São Caetano pega o Avaí. O ABC de Natal enfrenta o Atlético Goianiense. O Joinville mede forças com o Sport Recife, enquanto que o Palmeiras tem duelo contra o Oeste de Itápolis. Às 9 da noite, em duelo cearense, o Icasa recebe o Ceará. E fechando a rodada, o Boa Esporte visita o Figueirense. Palmeiras agora reforçado, renovado e com jogadores recuperados de lesões, o Verdão reinicia a Série B na distante Presidente Prudente. Osmar Garrafa tem as notícias do Alviverde para o jogo de amanhã. O Palmeiras está pronto para pegar o Oeste amanhã em Presidente Prudente no retorno à Série B do Campeonato Brasileiro. E muitas serão as novidades do técnico Gilson Kleina para essa partida. Fernando Praz retorna ao gol. Luiz Felipe entra na lateral direita. André Luiz aparece na zaga em lugar de Maurício Ramos, que foi negociado. E Valdívia, depois de 111 dias sem jogar, retorna à equipe. Quanto a Allan Kardec e Felipe Menezes, jogadores recém-contratados, eles já treinam com o grupo, mas ainda não estão à disposição. Mendieta, que está com a documentação regularizada, viajou com a delegação, mas fica apenas como opção no banco de reservas. Finalizando, Anitta, o Palmeiras está oficialmente escalado para o compromisso de logo mais. Fernando Praz retorna ao gol. Pela lateral direita, Luiz Felipe. A zaga está renovada, com Henrique e André Luiz. Juninho vai pela lateral esquerda. No meio-campo, o Palmeiras tem Márcio Araújo, Charles, ainda Wesley e Valdívia, que retorna à equipe. No ataque, Leandro e Vinícius. Da Academia de Futebol do Palmeiras, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Bom, Palmeiras retomando agora os trabalhos, assim, oficialmente jogando, né, depois da parada para a Copa das Confederações. A Série B, ela não deve ser tão difícil para o clube, Flávio, mas também não está sendo fácil como nós imaginávamos. O Palmeiras está ali no grupo entre os 4 melhores, mas não está levando assim de barbada. Agora, com os reforços que chegaram, com o Valdívia voltando ao time, eu vejo com o Palmeiras com mais otimismo, Flávio.
e acho que, embora resolva a quarta colocação, o time já vai subir dessa forma, o Palmeiras tem reais condições de brigar pelo título e ser campeão até com certa tranquilidade. Bom, eu entendo que o Valdívia é claro que ele é um jogador diferenciado. Então a gente fica na expectativa de que tenha passado essa maré de azar. É um novo momento, pela primeira vez ele vai jogar com a nova direção do Palmeiras, que é uma direção que eu respeito, que eu gosto muito. Brunoro, o Omar, o Paulo Nobre, esse pessoal muito sério, que leva a coisa no profissionalismo que eu gosto. Então a gente fica em cima de uma boa expectativa. Tomara que principalmente o Valdívia possa desenvolver o trabalho dele. Será um belo reforço para o Palmeiras e concordo, o Palmeiras é o time mais cotado a ganhar essa Série B. A Série A também está de volta. Vamos ver os confrontos desse fim de semana. Amanhã, às 6h30 da noite, o Flamengo pega o líder Coritiba no Mané Garrincha, em Brasília. No mesmo horário, o Náutico recebe a Ponte Preta na belíssima Arena Pernambuco. Enquanto que o Atlético Paranaense joga contra o Grêmio no Durival de Brito. Já às 9 da noite, a Portuguesa enfrenta o Cruzeiro no Canindé. No domingo, às 4 da tarde, tem o clássico paulista entre São Paulo e Santos no Morumbi. O Corinthians vai até Salvador encarar o Bahia na Arena Fonte Nova. Em Caxias do Sul, o Internacional tem duelo contra o Vasco da Gama. E no Serra Dourada, o Goiás mede forças com o Vitória da Bahia. Às 6h30 da noite é a vez do clássico carioca entre Botafogo e Fluminense na Arena Pernambuco. E fechando a rodada, o Criciúma visita o Atlético Mineiro no Estádio Independência. Domingo no Morumbi, São Paulo e Santos fazem um clássico cheio de dúvidas. No Peixe, com jogadores chegando e saindo, ninguém sabe como será a era pós-Neymar. O presidente em exercício, Odílio Rodrigues, conversou com Luiz Henrique Gurian e revelou como andam as tratativas para a chegada de reforços ao time. Ok, então, amigos do Gazeta Esportivo, uma conversa agora com o presidente em exercício do Santos Futebol Clube, doutor Odílio Rodrigues, uma vez que o presidente Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, o Laô, está em viagem, mas agora é só para descansar, e até eu brincava com o doutor Odílio, do hospital. O senhor, como reumatologista, tem alguma dor nesse time do Santos que precisa ser superada urgentemente, e talvez a maior delas é a saída do Neymar? Obrigado pela sua presença aqui na TV Gazeta, doutor. É um prazer. Eu acho que todos nós, amantes do futebol e sobretudo os torcedores santistas, e aí eu falo como torcedor, a gente fica triste com a saída do Neymar, né? Agora, como dirigente, a gente tem que ser menos emocional e mais racional e entender que isso aconteceu um dia, né? Nós vendemos o Neymar no momento que tínhamos que vender. Por quanto, afinal de contas, doutor? A transferência do Neymar foi 17 milhões e 100 mil euros. Né? Para os cofres do Santos? O Santos recebeu 17 milhões e 100 mil euros. A gente precisa lembrar que a DIS tem 40% e a TISA 5% desses valores. Né? Bom, Neymar foi, Rafael, Cícero e Arouca também poderão ir? Cícero e Arouca não. O Rafael tem uma proposta boa para o jogador do time italiano, do Napoli. Então, o Rafael tem grande chance de ser negociado nos próximos dias. Escoco marcou gol anteontem, inclusive contra o Atlético Mineiro pela Libertadores da América. Max Martínez também foi oferecido e o Kleber Gladiador. Dos três, vem quem? Nenhum dos três. Isso é bom ou é ruim? Não, o Santos, como contratou os dois laterais, a gente tinha muito claro que a gente precisaria reforçar o elenco nas laterais. Os dois laterais, só para colocar num parênteses, são o Cicinho da Ponte Preta, finalmente tudo resolvido, e o Rênio Mena, 24 anos, que o senhor apresentou ontem, chega do Laú do Chile. Isso. Então agora nós estamos trabalhando no mercado com dois reforços para o ataque, então 2 dianteiros. O senhor trabalha com 2 atacantes ou com 2 delanteiros? Provavelmente um delanteiro e um atacante. O que vai dizer que um está fora do Brasil e outro por aqui. Permanência do Claudinei Oliveira. Hoje a gente não tem conversação com nenhum técnico, confiamos bastante no trabalho do Claudinei. E se ganhar o São Paulo domingo, fica mais tempo ainda? É bom para o Santos, é bom para o Claudinei, é bom para a nossa torcida, é bom para todo mundo. E a gente tem muita confiança no trabalho do Claudinei, ele está fazendo aí treinos, quem acompanha o futebol, ele está implantando o seu modo e sua visão de jogo, e eu tenho certeza que ele vai fazer um bom trabalho.
Para encerrar, Robinho vem ou não vem mais? Depende de valores, não é? A gente precisa saber exatamente qual é o preço mínimo de saída que o Milan quer para o Robinho. 10 milhões de euros é impossível, o Santos não pagaria. A gente respeita o desejo, o sonho da torcida, porque o Robinho é um ídolo e tem o Robinho no Santos, mas a gente precisa fazer uma avaliação de valores para saber se é viável economicamente a volta do Robinho. Quando o Robinho estourou no Santos, isso já faz mais de 10 anos. Foi 2002. 2002, quer dizer, 10 anos se passaram. Eu me lembro que o Robinho foi vendido na ocasião por 30 milhões de dólares. Aí você comprar o jogador 11 anos depois por 10 milhões de euros, me parece um absurdo assim dos mais gigantescos. Com todo o respeito que merece o Robinho, mas o que você vai fazer? Você investe 10 milhões de euros na contratação do Robinho e é um dinheiro que você não vai ver mais. Quer dizer, não faz o menor sentido. O Rafael, portanto, não joga contra o São Paulo, está negociando, acertando os detalhes finais. 5 milhões de euros o valor da negociação com o Napoli. O Santos deve ficar com cerca de 10 milhões de reais dessa parte, que dá aproximadamente 60%, 70% do valor dos direitos federativos. Acho um bom negócio. A questão é, o que vem para o Santos? O campeonato está rolando, a posição do Santos não é das mais confortáveis, é o primeiro time acima da zona do rebaixamento. E quando você olha a escalação do Santos, Flávio, você vê os 11 jogadores, tem um Arouca, que é bom jogador, tem o Cícero, mas assim, é muito pouco. Não é time para brigar pelo título e fica realmente a dúvida se é um time também que não vai brigar para não cair. Então, a dúvida está no quê? O Santos está apostando claramente no time que ganhou tudo na base. Montijo, desculpa, tem um Montijo também ganhou tudo que é um na base, jogador, né? O sexto time, essa molecada, o Santos ganhou tudo na base, inclusive com o Claudinei. Depois que o Claudinei saiu e puxou essa molecada, a base do Santos caiu também de produção. Então, quer dizer, é um time com qualidade. Mas agora eles vão ter que segurar a onda do time de cima. Aguenta ou não aguenta? Eu tenho um grande ponto de interrogação. Domingo vai ser o começo da resposta disso que a gente tem dúvida. Bom, e se no Santos as incertezas são pelos reforços, no Tricolor elas são pela chegada de um novo comandante. Hoje a diretoria e o técnico Ney Franco chegaram a um consenso pela saída do treinador. Alexandre Silvestre esteve agora à tarde no CCT da Barra Funda e tem todas as informações. Imprensa toda mobilizada nessa tarde no CT da Barra Funda para noticiar o inevitável. Esses seriam os últimos passos de Ney Franco no São Paulo. Infelizmente, a gente sabe que no futebol não tem purgatório. Os resultados, céu ou inferno, vitória ou derrota. Então, em cima disso, a gente acaba norteando essas decisões que, infelizmente, a gente tem que acabar discutindo e, na discussão, houvemos por bem aí estarmos encerrando esse vínculo. Ney Franco negou que tivesse perdido o controle do vestiário, que a relação dele com os jogadores do São Paulo não fosse bacana. Para o ex-técnico do Tricolor, o problema, essa atmosfera, esse clima negativo criado em torno do trabalho foi obra de boa parte da imprensa. Algumas inverdades se tornam verdade, né? Muito em função, em alguns momentos, de alguma barrigada de quem cobre o clube, de algum editor. E isso vai se somando. Por exemplo, qualquer probleminha, por exemplo, que dá no São Paulo hoje, volta no problema com o Rogério Ceni em setembro do ano passado. Hoje a gente até conversou isso com os jogadores, né? E em alguns momentos essa barrigada ela é proposital, ou ela é em cima de algum informante que passa, algum informante que tem informações erradas. Sempre no grupo vai ter 1, 2, 3 jogadores insatisfeitos. E algumas inverdades vão se tornando verdade. Para o clássico contra o Santos, domingo no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro, o técnico será interino, Nilton Cruz. A ideia da diretoria é anunciar o novo treinador o mais rápido possível. Luxemburgo, Autuori e Muricy são os nomes mais comentados. O de Muricy Ramalho é o que aparece com mais força nesse momento. Nós esperamos que até segunda ou terça-feira tenhamos a definição de um novo profissional, para que, quem sabe, na quarta-feira contra o Bahia no Morumbi, já esteja dirigindo a equipe. Agora, não é que seja um prazo. Agora nós vamos iniciar as conversas para se chegar num nome de consenso e de capacidade.
Foi ridícula a saída do Ney Franco. Foi uma coisa absurda, sinal que o São Paulo não tem mais a força que tinha antes. Antes o São Paulo tinha um grupo de pessoas inteligentes que resolviam as coisas. Hoje eles ouvem conselheiro, torcedor, e mesmo essa história de, segundo o Ney Franco, uma outra pessoa da imprensa que fazia uma onda. Sentido, se isso né? tem força no clube, é ridículo. Não tem o menor sentido. É falta de planejamento, falta de saber o que se quer. Falavam até que o Ney Franco não dava treino. Quem dava treino é o auxiliar dele. Exatamente como fazia o Arsene Wenger. Faz, né? O Ferguson. Boninho, muitas vezes, o Ferguson. Mas esses caras nem sabem. Esses trouxas aí que ficam gritando e a torcida dá ouvido para eles, nem sabem quem são esses caras que a gente citou. Se é isso que o São Paulo está fazendo, 2 ou 3 resultados com o próximo treinador, esses mesmos idiotas irão fazer a mesma coisa. Subentende que o próximo treinador terá vida curta, se é assim que a diretoria do São Paulo acha. Não, e ver tudo isso com tristeza, no primeiro momento pode parecer até um exemplo de transparência. Aí você põe o diretor que demitiu o treinador e o técnico demitido para falarem juntos com os jornalistas. Um constrangimento desnecessário. Isso aí não tem problema. Eu nem senti à vontade. Mas aí depois, atribuir à imprensa, sabe? Porque verdade, é um absurdo muito grande. Aí eu concordo plenamente com você. Se o clube não é capaz de blindar o treinador, o ambiente de vestiário, por conta que sai, que é noticiado, fecha as portas, não faz o menor sentido. A questão é que o São Paulo, a diretoria, não resistiu à pressão de torcedores que pediam Muricy, conselheiros que ficaram conectando e acharam que tinha que demitir o técnico. Essa é a realidade, não tem nada a ver com o jornalista, não tem nada a ver com a imprensa. Corinthians, o técnico Tite tem problemas para definir a equipe que vai enfrentar o Bahia no domingo às 4 horas da tarde na Arena Fonte Nova, em Salvador. Felipe Esboril acompanhou a sexta-feira do Timão. A vitória na última quarta-feira sobre o São Paulo, na primeira partida da final da Recopa Sul-Americana, custou caro ao Corinthians. É verdade que possui a vantagem no jogo de volta, que acontece no dia 17. Mas a equipe acabou perdendo jogadores importantes para o retorno ao Campeonato Brasileiro, neste domingo, diante do Bahia, na Arena Fonte Nova. Danilo e Douglas, que se machucaram na quarta-feira contra o São Paulo na final da Recopa Sul-Americana, já estavam no departamento médico e automaticamente já não enfrentariam o Bahia. Na quinta-feira, ontem, a diretoria e a comissão técnica ficaram sabendo que Emerson Sheik machucou o joelho e fica de fora por 2 semanas do Timão. Com isso, alguns nomes poderiam pintar no time titular, como Renato Augusto, Ibson e até mesmo Alexandre Pato. A novidade na tarde desta sexta-feira aqui no CT Joaquim Grava foi a presença de Silvinho, ex-lateral esquerdo. Não no time, mas na comissão técnica. Agora, ele é o novo auxiliar técnico de Tite, no lugar de Geraldo Delamore, que pediu demissão para tentar a vida como treinador. Sempre bom voltar a casa, é sempre um sonho de um atleta, eu posso falar com toda a propriedade. Um atleta que marcou e nasceu num clube, ele sempre tem vontade de voltar, a grande maioria, a verdade é essa. Ocorreu nesse exato momento, eu fui inserido nesse mercado de trabalho pelo Wagner Mancini, sou muito grato a ele, bem jovem, ele ainda me resgatou e me inseriu como auxiliar técnico dele, tenho aprendido bastante. E houve essa oportunidade de estar no Corinthians hoje. O que eu quero aqui é troca. Eu acho que relacionamentos são trocas. Eu quero aprender muito e quero dar também. Quero proporcionar algo que eu vivi na Europa. Entendo que existe uma globalização, muitas informações fáceis de encontrar nos dias de hoje. Mas quando você vive algumas circunstâncias na sua realidade, eu acho que é fácil de você conseguir passá-las para frente. Experiência ele tem como jogador, passou por grandes clubes no mundo, Barcelona, Manchester City, enfim. E só de ter passado no Barcelona e ter trabalhado com aquela escola já é fantástico, tem muito a oferecer, sem dúvida alguma. E antes de passar para o Flávio, só para confirmar que o Palmeiras confirmou a contratação do Eguren, volante uruguaio, que estava no Libertad, portanto, mais um internacional para vestir as cores palmeirenses. Flávio. Bacana. O Corinthians acertou em cheio. O Silvinho é um ótimo profissional. Eu gosto demais dele. Falo muito com ele por telefone, procuro aprender com o que ele aprendeu lá fora. Uma coisa é você passar pelo time, outra coisa é você assimilar as coisas do time. E o Silvinho foi muito inteligente. Ele aproveitou muito a passagem dele pelo futebol europeu, especialmente pelo Barcelona. Parabéns. Grande contratação. Silvinho, aproveite e mostre todo o seu conhecimento no Corinthians. O Corinthians trouxe um belíssimo profissional.
Resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.net. A saída de Ney Franco é a solução para os problemas do São Paulo? Sim ou não? Não. 73,2%. Que tem coerência, que tem coerência com o que aconteceu ontem, né? A enquete também revelou que o público entende que a diretoria é a maior responsável. Isso aí. O programa de hoje termina por aqui. Domingo tem mesa redonda a partir das 9h30 da noite com Flávio Prado, todo o time que você já conhece, Thiago Oliveira. Não perca, tá? Segunda-feira a gente volta, às 6 da tarde. Um beijo, tchau. Gazeta Esportiva.